O que é um cristão? Onde vivem? O que comem? Como se reproduzem? Hoje, no podcast. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui dizendo que nós estamos em descrédito com a sociedade, né? De fato, as pessoas que compõem a igreja, elas muitas das vezes são associadas a pessoas barulhentas, caloteiras, né? Os nossos pastores são associados muitas das vezes assim em corrupção, são considerados charlatões, né? E no resumo, crente em festa de aniversário e em rodízio de pizza só dá prejuízo, né? Isso tudo é uma verdade, mas é uma verdade em parte. O fato é que a igreja, ela é composta por pessoas assim, mas eu devo dizer também que não são todas assim, né? Existe uma parcela ruim, mas existe a parte boa também. Afinal, a igreja, ela é composta por pessoas, né? E onde tem pessoas, nós temos problemas. Então, todos esses escândalos que nós estamos acostumados a ver em noticiários, no nosso dia a dia, né? Como pastores enchendo o bolso de dinheiro, aproveitando, assim, das ovelhas, né? Irmãos que roubam a esposa do outro, sei lá, namorado, noivo, enfim, qualquer um desses babados aí que a gente vê, que a gente já tem ouvido, são de fato verdade, mas tudo não representa fielmente a igreja, né? A gente sabe os problemas que estarão sempre acompanhando aí a trajetória da igreja, mas a gente tem que, como cristão, né, mostrar que nós temos a fidelidade à palavra de Deus, nós temos a fidelidade a Cristo, para provar ao mundo qual é essa verdadeira igreja de Cristo, aquela igreja de Cristo, aquela igreja bíblica, que ela realmente, de fato, ela existe, ela carrega uma mensagem, ela traz consigo a salvação, a paz e a transformação. E é o que nós vamos falar hoje sobre a igreja, né? Ou pelo menos tentar discutir aí sobre o que é a igreja, se nós temos sido de fato igreja mesmo, né? Ou se nós estamos vivendo aí uma historinha da carochinha, né? Posso até falar umas besteiras de vez em quando, posso dar umas desviadas no dízimo, posso ter uns casos aí com as irmãs Diaconisa e as irmãzinhas back vocal, mas eu nunca apareci em página policial. Interessante isso, você citou que hoje em dia a igreja está com pouco crédito com a sociedade. Me fez lembrar aqui em Atos capítulo 2, que fala sobre a igreja nos seus primórdios, e no final desse capítulo, no versículo 46 e 47, relata como que a igreja era vista pela sociedade. E é um total contraste, né, com o que nós temos visto. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, as obras que a igreja praticavam refletiam diretamente na sociedade ao redor, ao ponto de serem admirados pela união, pelo amor que eles tinham com o próximo, e Deus ia fazendo com que a igreja frutificasse, né? E é o que você disse, hoje em dia a igreja é muito mais conhecida pelos escândalos, pelas coisas que a gente vê na televisão, do que pelo que deveria ser, né? Ou como começou no início, né, pelo ministério dos apóstolos. A igreja, ela sempre teve seus problemas, né, desde o início, né, não é algo novo, né, a gente sempre teve charlatão no meio do povo, né, o próprio Paulo, ele indica em alguns dos escritos dele, né,
orientando as pessoas Tem um versículo que fala mais ou menos assim, quem quer comer que trabalhe também, né? Porque naquela época tinha muitas pessoas que ficavam na casa dos outros, comiam, bebiam, mas não queriam fazer nada, não queriam trabalhar. Então Paulo dá essa orientação para o povo. Então sempre houve, de certa forma, claro, dentro da cultura, dentro do tempo que cada um viveu, né? Sempre havia esses problemas, né? Minhas irmãs, vamos orar para Jesus passar a vassoura de fogo e levar essa pessoa para bem longe daqui. Só Jesus. Eu acho que é importante também a gente dar uma viagem um pouco lá no passado, né? Saber quem fundou a igreja, quem que foram e como viveram os primeiros cristãos que formavam a igreja antiga, né? Primeiro, nós temos que ter em mente, eu penso assim, que todo esse processo de formação da igreja, Deus ele estava soberanamente envolvido, sabe? A formação da igreja ela é criteriosamente orquestrada por Deus. Quando você observa lá em Gênesis 12, né, quando Deus faz a promessa a Abraão, que dele faria uma grande nação e abençoaria todas as famílias da terra, que a gente sabe, né, que já tratava de seu descendente, que era Jesus Cristo. E não cabe aqui a gente falar assim exaustivamente sobre toda a história do povo judeu, mas eu acho interessante a gente grifar algumas situações que estavam acontecendo na época de Jesus, né? Quando ele veio na Terra, quando ele era criança, naquela época ali em que Jesus estava aqui, e havia uma grande expansão do Império Grego, né? Com Alexandre, que a gente aí conhece nos livros de história, Alexandre o Grande. Então havia assim uma unificação da cultura, da língua grega nessa época. O Império Romano ele estava criando uma grande assim infraestrutura, onde as pessoas começavam a circular com mais frequência, com mais segurança, de um lugar para o outro. E o próprio judaísmo mesmo já estava assim, bastante enfraquecido, bastante fracionado, né? E dentro desse contexto, a gente percebe todo o favorecimento, né? Todas essas situações que favoreciam a vinda de Cristo, a pregação do Evangelho, a pregação da mensagem que Cristo carregava, né? Todo aquele plano de Deus, que Deus havia planejado lá atrás já com Abraão, vem se consumar neste tempo oportuno, né? E assim começa, Cristo vem ao mundo, faz seus milagres, entrega seus ensinamentos, cria discípulos, morre na cruz, ressuscita dos mortos, funda a igreja, ascende aos céus com a promessa de que um dia retornará. Mas eu acho interessante que os discípulos, na época que eles receberam essa mensagem, receberam essa comissão, eles pensavam numa perspectiva menor, né, vamos dizer assim, de que as promessas de Deus elas se resumiam a Israel. Mas com o tempo aí eles foram entendendo que se tratava de todo mundo. E assim começa a formação da igreja. Eu até separei aqui um versículo, Mateus 28, do 16 ao 20. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, que diz assim: Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu escolhi esses versículos porque aqui tem um grande esclarecimento sobre uns aspectos, eu diria assim, essenciais ou vitais do que é a igreja, da formação da igreja, né? Primeiro que a igreja ela nasce sob a ordem de Cristo, né? Ele tem toda a autoridade, como ele afirma que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E ele começa a dar uma ordem aos seus discípulos, né? Que é a ordem de fazer novos discípulos. E esses discípulos devem aprender a obedecer às ordens de Deus, né? Outros versículos que complementam aqui, né? É uma conversa que Jesus está tendo
novamente com seus discípulos, e ele começa a perguntar para os seus discípulos o que eles achavam, ou quem eles achavam que Jesus era, né? Aí até Pedro responde, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus até fala assim, poxa, que privilégio para você, Pedro, porque Deus te revelou isso. Foi o Pai no céu quem lhe revelou isso, né? Nenhum ser humano saberia. Jesus continua falando assim, Pedro, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Esta pedra, a saber quem é a pedra, né? A afirmação de que Cristo era o Filho do Deus vivo, né? Sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Olha só que interessante, que a igreja ela nasce em Cristo, nasce formando pessoas que obedecem a Cristo, e essas pessoas recebem, que estão sob a autoridade de Cristo, são capacitadas a discipular outras pessoas, de levar a mensagem, capacitar outras pessoas, outros discípulos, batizando eles, ensinando eles a viverem em obediência a Cristo, em obediência a Deus. Então, Cristo ele é o fundador da igreja e ele está diretamente envolvido nessa missão, até o final dessa missão que ele mesmo designou a igreja, né? Resumidamente, né? A igreja ela nasce sob a ordem de Cristo, é capacitada em seu poder, ou seja, o poder de Jesus para enviar novas pessoas a fazerem novos discípulos parecidos com Cristo, firmados na obediência a Deus, na comunhão uns com os outros, né? E essa é assim a minha base que eu tenho assim sobre o que é a igreja, né? A essência, a base da igreja é essa: discipulado, comunhão, obediência a Deus e fé. Claro que existem assim outros aspectos, né, que a gente pode falar aí mais à frente, mas esses são os que eu enxergo com mais clareza no momento, pelo menos nos versículos que eu li aqui agora há pouco, né? Mas essa sim é o que eu considero a igreja bíblica, a igreja em sua essência. Eu poderia assim, acrescentar dizendo que a igreja são todos aqueles que de forma soberana foram eleitos por Deus para fazerem parte do corpo de Cristo. Então, a igreja, ao meu ver, se tratam de pessoas, de discípulos de Cristo, que muitas das vezes são chamados do corpo de Cristo, a noiva de Cristo, e Paulo principalmente faz diversas analogias do que seriam essas pessoas que compõem a igreja. Mas, em resumo, a igreja são pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que são unidas por uma fé, que é a fé salvadora em Cristo Jesus. Então, eu acho que aqui a gente consegue delimitar um primeiro ponto, que a igreja não se trata de local, mas sim de pessoas. Sim de um grupo de pessoas que estão unidas num propósito, que é a pregação do Evangelho. E eu acho muito interessante que você falou que no início os judeus eles tinham uma noção que a igreja se limitaria a judeus, né? E já no início houve uma grande discussão entre Paulo e Barnabé e os demais apóstolos, né? Porque eles pregavam o evangelho aos demais povos. E muitos criam e recebiam o batismo com o Espírito Santo, e eles anunciavam isso, e ao ponto de ter um concílio, né, entre os apóstolos para saber se realmente a pregação do evangelho era para todos. E eles chegaram na conclusão, né, que pela interpretação de todo o Antigo Testamento, que o plano de salvação era para o mundo inteiro. Então, daí a gente pode tirar que a igreja é uma igreja universal, né, que é uma igreja que abrange todo o mundo, independente de raça, de tribo, de cor, de nação, de bandeira. Se você crer que Jesus Cristo é o Salvador, se você confia plenamente na obra redentora dele, você faz parte da igreja. E nisso nós fomos abençoados, porque se fosse depender de linhagem de sangue ou de
nações, provavelmente nós estaríamos fora disso, né? Mas graças a Deus, pela misericórdia dele, que fomos alcançados também, né? E acredito que nossa missão é levar essa palavra para alcançar mais e mais pessoas, né? Como a gente pode até falar mais para frente, como a igreja avançou, né? Os chamados missionários, como o apóstolo Paulo, eu destaco como sendo o grande e o primeiro missionário assim, intercultural, né? Que saiu da Judéia e começou a pregar pelo mundo inteiro, né? Pregou pela Europa, pela Ásia, e assim foram surgindo diversos locais onde havia a presença de crentes, né? Formando aquela igreja local ali. Interessante expor o papel da igreja, né, que Jesus deixou pra gente, que, igual o Vinícius falou, discipular, né, fazermos novos discípulos, até porque só assim a gente consegue alcançar mais pessoas. E para mim esse era o principal objetivo de Jesus, atingir assim o máximo de pessoas possível com a mensagem do Evangelho. Por isso ele disse, né, ide pregai a toda criatura. E também acho que pregar o Evangelho de Jesus, que é o principal papel da igreja, é ser como Jesus. E assim, Jesus, ele não, igual o Lin tá falando aí sobre coisa de evangelho só para os judeus e tal, mas Jesus mesmo não fazia acepção de pessoas, né? Tanto é que ele mesmo disse que veio para o seu povo e o seu povo o rejeitou. E ele fez, vemos milagres que ele fez entre outros povos, e pessoas como aquela mulher a mulher samaritana, que ele ofereceu basicamente a vida eterna, né? Que água para ela, que ela não tivesse mais sede, tipo isso. E assim, ele nos mostra como é importante nos preocuparmos com as pessoas, principalmente as pessoas, vamos colocar entre aspas, esquecidas pela sociedade. Eram as pessoas que Jesus se preocupava. Então, acredito que o papel da igreja de alcançar novas pessoas, pregando o Evangelho de Jesus, é também sendo como Jesus, fazendo as obras como Jesus fazia, porque na verdade, quando a gente é realmente convertido, o Espírito Santo nos incomoda para que façamos esse tipo de boas obras. Então, para mim, esse papel da igreja, esses dois papéis principais, que na verdade um complementa o outro, é importante a gente destacar para que a gente compare com a igreja, com as igrejas atuais, né? Com a forma com que tem sido feito nas igrejas atuais. Então, o papel de levar o Evangelho de Jesus sendo como Jesus, né? Vivendo como Jesus, porque muitas vezes a gente prega o Evangelho com a nossa própria vida, né? Às vezes a gente não precisa falar nada, que a pessoa consegue ver o Evangelho de Jesus através das nossas vidas, das nossas ações e atitudes e etc. Então essas duas coisas para mim são bem importantes, assim, para deixar destacado, né? Vocês falaram é interessante porque, igual o Nico comentou aí, Paulo, né? A gente comenta muito sobre Paulo, o maior missionário na época dele e tal. Acho que não só na época dele, né? Mas de todos os tempos. Mas o Evangelho, ele é de fato pregado em todos os lugares. Essa expansão que houve do Evangelho em responsabilidade também de cada um que fez parte, né? De cada cristão. Cada cristão ele carrega consigo a mensagem, ele carrega a responsabilidade de levar esse Evangelho. Então, se a gente fosse pensar, mesmo na época de Paulo, ele não conseguiria pregar o Evangelho a todos, né? Isso é uma coisa que é
essa mensagem é distribuída por todos os cristãos. Então, cada cristão comum carrega consigo e tem também essa parte na transmissão da mensagem. E já trazendo para os nossos dias, eu, vocês, cada cristão tem também essa mensagem ainda hoje. É uma mensagem que nós carregamos e que nós temos também essa grande responsabilidade de levar o evangelho. Então, cada momento da nossa vida, cada testemunho, cada palavra que a gente fala, a gente tem uma grande responsabilidade com o mundo, né? Com essa missão que Cristo designou para nós. De repente, todas aquelas galinhas falando em línguas, pastor Ivaldo. De repente, Deus começou a usar uma delas com mais autoridade. Todas as outras galinhas pularam do puleiro em reverência, enfiaram o bico na terra, cruzaram as asas, gemiam e diziam: fala com o teu filho, Senhor. Quando a galinha chegou aonde eu estava, colocou a asa na minha testa, falava em línguas estranhas e o galo interpretava. Sabe qual foi a interpretação que saiu do bico do galo? E seguindo esse assunto, a gente colocou aqui sobre um panorama da história da igreja. Depois dos apóstolos, né, a gente pouco sabe, né, sobre como a igreja foi crescendo, mas o que a gente sabe que o Império Romano fez de tudo para poder calar a igreja no início. Houveram diversas perseguições, tem até um livro muito bom que chama o Livro dos Mártires, que mostra como os chamados pais da igreja foram perseguidos, mortos. Só que aquela promessa de Jesus que fez a Pedro, né, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam, foi se cumprindo, né? E tem uma famosa frase que fala que o sangue dos mártires são a semente da igreja. E quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja ia crescendo, ao ponto de que o Império Romano, né, a história conta, né, que houve um imperador que sonhou com uma batalha e que ele era ajudado por Jesus, se eu não me engano era isso. E se ele ganhasse aquela batalha, o cristianismo se tornaria a religião oficial, e foi o que aconteceu, né? E desde então o Império Romano ele passou a adotar o cristianismo como religião oficial e formou-se, né, o que a gente conhece como a Igreja Católica Romana, né? E assim foi sendo a principal referência da igreja, a Igreja de Roma. Contudo, a gente vê claramente na Bíblia que, diferentemente do que os católicos dizem, que a Igreja de Roma é a única igreja, existiam diversas igrejas em diversos lugares no mundo, como as igrejas da Ásia, né, que a gente vê no livro de Apocalipse, a igreja de Pérgamo, de Esmirna, a igreja de Éfeso. Então, a Igreja de Roma é apenas uma das diversas igrejas que se espalharam pelo mundo, né? Contudo, é uma que, por conta do Estado adotar como religião oficial, foi uma que se prolongou por mais tempo e a sua fama cresceu, né? De forma a se tornar uma mega religião, até que nós vemos na Idade Média, né? Por conta de diversas erros doutrinários, de heresias por parte dos padres, dos monges e até mesmo dos papas da época, houve um grande movimento chamado Reforma Protestante que buscou, né, o resgate das doutrinas que eram originalmente pregadas pelos apóstolos. E eu acho que, assim,
foi um marco muito interessante para demonstrar que a igreja não está atrelada a uma instituição, né, como a Igreja Católica Romana acredita, né, e sim a pessoas que buscam a verdadeira verdade, né, da palavra de Deus, né? Diferentemente da Igreja Católica, que se apegou muito às tradições e se esqueceu de buscar a verdade nos textos, na interpretação da palavra de Deus. E eu acho que até essa parte da Idade Média, nós vemos uma igreja que ficou muito estagnada a se tornar uma religião e não um modo de vida, um estilo de vida. E eu vejo que na Reforma Protestante isso também foi uma mudança muito grande para todos os cristãos da época, né, que abriram os olhos para verem que igreja não é uma religião, mas sim você viver conforme Cristo viveu, um estilo de vida que retrata a glória de Cristo no seu viver. Uma vez eu fui numa palestra sobre a reforma e uma pessoa falou uma frase que ficou muito na minha cabeça, que eu achei muito interessante e que é uma verdade. Ela falou que de tempos em tempos a igreja ela precisa passar por uma reforma, porque assim, com o tempo o ser humano ele vai esquecendo e adaptando, entre aspas, a igreja eu não diria ao mundo, ele não falou ao mundo, mas falou assim, que a igreja com o tempo ela vai se adaptando com as mudanças que vão acontecendo, ao invés de se manter intacta naquilo que ela foi criada, né? Onde ela foi instituída, como ela foi instituída. Então, de tempos em tempos, a gente precisava de uma reforma para lembrarmos pelo que e por que estamos aqui. Quais são os reais motivos e motivações da igreja. E o que ele falou é que quando houve a reforma, a igreja ela estava tão nos moldes do mundo, ela mudou junto com a modernidade da época lá, né? Ela foi se adaptando, que ela se esqueceu completamente do que estava na Bíblia para ela seguir. E era tão assim, era uma coisa tão enraizada que a maioria das pessoas não viam e até hoje não veem o motivo da reforma. Até hoje não reconhecem o porquê que isso aconteceu, de tão enraizado que aquilo estava na igreja. Muita gente entende como um ato de rebeldia a reforma, ao invés de entender que foi um ato de despertamento. Eu achei interessante essa frase, isso ficou na minha cabeça, porque realmente nós somos muito adaptáveis. Depois de um tempo a gente consegue se adaptar ali àquele... Estou dizendo assim, em diversas esferas, né? Não só na religião, mas em diversas esferas a gente é facilmente adaptável. Então, se nós que formamos a igreja somos facilmente adaptáveis, por que a igreja não se adaptaria aos avanços e tal? Só que, na verdade, a igreja ela deveria sempre se manter rígida nos seus princípios, né? Não abrir mão dos seus princípios, porque Deus ele não mudou e ele não vai mudar só porque agora temos que ter uma mente mais liberal, agora temos que, porque o mundo mudou, não sei o que. Deus não vai mudar porque o mundo mudou. Muito pelo contrário, Deus ele se mantém com a sua essência e a igreja deveria ser a mesma, se manter com a sua essência. Por isso, sim, eu acredito que deveríamos sofrer outra reforma agora para ver se a gente volta ao primeiro amor, né? Vamos colocar aí. Se a gente
volta ao verdadeiro objetivo da igreja, né? Se a gente volta a fazer o que realmente Jesus nos deixou a fazer. E só completando o que a Joyce diz, eu acredito também que a igreja ela tem que estar sempre buscando uma reforma, uma reforma no sentido de voltar às escrituras, né? Voltar à verdade bíblica, até porque eu acredito que o motivo, por exemplo, da reforma que Martinho Lutero promoveu são muito semelhantes às coisas que nós vemos hoje em dia. Lutero ficou inconformado com a venda de indulgências, né, que eram como se fosse uma compra de perdão de pecados, né? E hoje em dia nós não vemos coisas diferentes disso, né? Na televisão, os absurdos que aparecem de vendas de objetos ungidos e coisas nesse sentido, sal grosso e tudo mais, eu acho que demonstra que é necessário que tragam novamente os princípios e as bases à tona, né? Coloquem um limite no que é igreja e o que não é igreja, né? Porque eu acho que a reforma soube delimitar muito bem isso na época dela. E eu acho que falta para nós isso, porque nós vemos cada coisa sendo fundada com o nome de igreja, e que se a gente traçar uns limites certos, a gente consegue delimitar o que é igreja e o que não é igreja. Isso parte muito de um conhecimento bíblico estruturado do que são os princípios da igreja e quais são as bases que foram fundamentadas para que a igreja fosse criada, né? Eu achei bem interessante esse ponto aí de vocês, que vocês comentaram aí sobre a reforma e tal. Concordo com a Joyce, com você, né, quando se diz que nós temos que sempre estar passando por uma reforma ou outra, né? E a verdade é que quando essa reforma ela não acontece, ela acaba se tornando em uma cisão, né? Como houve muitas vezes, né, durante toda a trajetória da Bíblia, e uma grande cisão que a gente conhece é essa, que é a Reforma Protestante, e onde se separa a Igreja Católica Romana, né, da nova Igreja Protestante, mas até a própria Igreja Católica, logo após a Reforma Protestante, ela também passou por algumas reformas dentro da própria igreja, né? Mas eu acho assim que o ideal é uma igreja biblicamente sadia que nós devemos ter, mas também uma igreja culturalmente relevante. Isso daqui serve para qualquer tempo, para qualquer tempo, do cristão do século II até o cristão do século XXI, né? Isso não é o que nós vemos por aí, muitas das vezes, né? As igrejas biblicamente sadias e culturalmente relevantes, né? E existe muita divisão, principalmente hoje em dia, que a gente percebe em torno dessa contemporaneidade da igreja, né? Existem sempre aqueles opostos, vamos dizer assim, sempre essa polarização entre você ser focado na palavra de Deus ali, ou você se misturar um pouco com a cultura, né? Mas quando a gente vê, assim, por exemplo, com muita facilidade uma igreja que se preocupa excessivamente com a palavra ali, de Deus, com o cumprimento da palavra, e se esquece um pouco da cultura, meio que forma uma igreja totalmente legalista, né? Enquanto que, por um outro lado, nós vemos até a liberalidade sendo formada em algumas igrejas que se envolvem muito com a cultura secular, mas elas se esquecem das partes inegociáveis, vamos dizer assim, da palavra de Deus, né? Então, você pega o evangelho, que é o que nós recebemos como cristão. Nós temos a mensagem de Cristo e nós somos responsáveis por transmitir essa mensagem. E quando você se isola da cultura, você acaba perdendo a sua relevância. Você não tem relevância numa sociedade tão, uma cultura tão evoluída, sei lá, e você acaba se isolando da cultura, você acaba perdendo essa relevância. Enquanto que, por um outro lado,
se você se conforma muito com a cultura e esquece a palavra de Deus, você perde o quê? Você perde a sua identidade. Então, acho que o negócio é o seguinte, a gente tem que largar esses dois polos, essa polarização de ou só um lado ou só o outro, e arrumar um equilíbrio entre os dois, né? Porque uma igreja, ela precisa ser bíblica, ela precisa ter alguns pontos que jamais serão negociados, né? Mas a gente também está inserido em uma cultura e nós precisamos ser relevantes nessa cultura para alcançar outras pessoas, senão a gente vai ficar totalmente isolado, né? Aí a gente cai até mesmo em descrédito, em deboche, né, das pessoas, como eu acho que cabe muito bem aqui citar um meme aí que tá rolando, vocês devem ter até visto, eu já ri bastante, aquele do Pincher, que tá um Pincher rosnando assim, tem a fotinho do Pincher rosnando e tem uma fotinho dele sorrindo assim, né? Aí fala assim, crente em 2010, internet é do diabo, e crente em 2020, sejam bem-vindos ao nosso culto online. Vocês percebem como é que essa polarização ela é ineficiente, ela é problemática no nosso meio, né? Ou um ou outro, ou tudo ou nada, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Temos que saber dosar, porque senão estaremos, sei lá, lutando por qualquer outra causa, menos cumprindo a missão que Cristo confiou a gente, né? E Paulo, ele é um grande exemplo desse equilíbrio. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém! Ô glória! É interessante você falar isso sobre a mensagem na cultura, e você citou Paulo, e nesse versículo que você citou, ele fala que ele fazia isso, né? E na verdade no livro de Atos dos Apóstolos nós vemos ele em diversas culturas e a forma com que ele pregava a mensagem se adaptando àquele terreno para que aquelas pessoas que vivem aquela realidade entendam a pregação do Evangelho. Igual quando ele chega em Atenas, ele cita filósofos gregos na sua pregação, ele fala sobre religião, fala em praça pública coisas que eram do dia a dia dos atenienses. Assim como ele, quando vai pregar para os judeus, ele traz o Antigo Testamento com ele, expõe as escrituras, coisas que eram do dia a dia daqueles judeus. E eu acho que a grande deficiência da igreja hoje em dia é saber fazer uma aplicação cultural da palavra de Deus para os nossos tempos. E eu acho que a igreja que souber fazer isso muito bem vai ter um grande resultado na evangelização dos povos. Aqui no Brasil não é diferente, né? Eu acredito que a gente tem que ter conhecimento de qual é a nossa cultura e saber mostrar a palavra de Deus de um modo que essas pessoas identifiquem
Eu participei uma vez de uma palestra sobre tradução da Bíblia, e olha como que é interessante, né? Essa questão de tradução do grego pro português e tudo mais. Quando houve uma evangelização em massa, se eu não me engano, na Índia, quando eles estavam traduzindo a Bíblia, eles queriam traduzir um certo trecho do Novo Testamento em que João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles descobriram que lá o animal cordeiro é como se fosse algo que não tivesse valor nenhum. Eles não sabiam traduzir isso ao modo de mostrar a preciosidade do cordeiro no sacrifício que era feito no Antigo Testamento. E eles falaram que o animal mais precioso lá naquela cultura era o porco. Então, olha como que era a dificuldade para eles poderem se adaptar. Imagina traduzindo na língua indiana, né? Eis o porquinho de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, para eles entenderem a mensagem do Evangelho e a adaptação que eles tinham que fazer, entendeu? Então, eu acho que é esse feeling que a igreja precisa ter para poder trazer a mensagem e alcançar mais pessoas, não perdendo a essência da mensagem, que é inegociável, as doutrinas da graça e tudo aquilo que foi revelado por Deus, mas sabendo trazer isso numa roupagem que as pessoas que ouvem a mensagem vão identificar claramente o sentido daquilo, entendeu? Eu acho que tudo é a questão do limite. Até onde é uma adaptação para você alcançar uma vida, tipo isso, é uma adaptação para você não viver numa bolha, sem alcançar as pessoas que vão mudando de pensamento, a tecnologia, enfim. Até onde é uma adaptação para alcançar mais pessoas e que limite é esse? Porque, assim, você se adaptar a um momento e tal... por exemplo, tem muita gente que se converte e deixa de amizades e tal de lado porque não eram cristãos, não sei o quê, ao invés de tentar conquistar essas pessoas para Jesus, ou ao invés de tentar ser luz no meio dessas pessoas para que elas reconheçam que, poxa, ele realmente mudou, tem algo diferente, o que será que é, e se interessar por isso. As pessoas preferem a distância do que esse tipo de adaptação, né? Que é o que a gente está dizendo. O problema que eu enxergo na igreja atual é que se perderam nesse tentando alcançar mais gente, tentando alcançar tipo jovens e tal, e se perderam buscando atrações para as pessoas irem para a igreja, ao invés de falar da Bíblia de uma forma que eles entendam, tipo isso. Não estou também encontrando aqui a palavra certa, mas para mim erraram um pouco nessa dosagem de adaptar o evangelho, entendeu? Ao invés de tentarem adaptar o evangelho ali pro negócio, não adaptar o evangelho, é adaptar a forma com que se leva o evangelho. Ao invés de tentarem fazer isso, mudaram tudo. Não quiseram mais falar do evangelho. Criaram um novo evangelho. Para mim, esse é o problema. Não mudaram simplesmente a forma com que levar. Mudaram o evangelho. Ao invés de pregar sobre Jesus, o que ele fez e o que ele faz, começaram a pregar que Jesus ele tá aí para fazer as suas vontades. Quando, na verdade, não é esse o evangelho, entendeu? Adaptaram o evangelho, ao invés de adaptar a forma com que se leva o evangelho. Então, para mim, esse é o problema da igreja atual. Vamos fazer tal coisa, vamos falar sobre tal coisa, vamos botar aqui um negócio preto, uma luz baixa, para mexer com o emocional e não sei o quê. Pode fazer uma coisa assim, mais voltada para os jovens, que eu digo, e tal, assim, arruma a igreja diferente, não sei o quê,
só que não com o intuito de mexer com a emoção, mas com o intuito de, assim, deixar o ambiente mais a cara do jovem, tipo isso. Eu acho que esse limite é o que foi perdido. Assim, nesse sentido eu concordo muito. Foi nos anos 90, 80, houve uma grande busca por essa adaptação cultural. Eu vejo isso principalmente no movimento gospel, através de músicas e tudo mais, tentando trazer, principalmente, como a Joyce disse, a juventude para as igrejas. Só que hoje em dia eu vejo que realmente esse limite dessa adaptação foi ultrapassado, porque estão atraindo as pessoas para a igreja por todos os motivos, menos para ouvirem o evangelho. A pessoa, às vezes, ela chega na igreja, ela ouve uma mensagem de autoajuda, ela ouve algo que mexe com o emocional, fala sobre doenças, depressão, ansiedade, mas fugindo totalmente do foco da pregação do evangelho. Então eu vejo que essas igrejas modernas hoje em dia, a grande maioria, não generalizando, usam desses artifícios, porém o conteúdo também encontra-se distorcido. E esse é o grande problema, porque as pessoas elas vão para essas igrejas, passam a frequentar, mas não são transformadas. E o que a Joyce falou, antigamente as pessoas elas se convertiam e queriam abrir mão de tudo daquilo que eles viviam por conta de não querer viver mais aquela vida de pecado e tudo mais, e chegavam ao extremo de, às vezes, romper com amizades e tudo mais, sem saber buscar um equilíbrio nisso. Já hoje em dia, essas igrejas elas fazem com que as pessoas elas não vejam a necessidade de serem transformadas, não veem a necessidade de um arrependimento, não veem a necessidade de uma mudança na vida dela. Então passa a ser um evangelho cômodo, porque a pessoa ela passa a ter aquela rotina de ir na igreja, ouve umas músicas legais e tudo mais, mas ela não experimenta o novo nascimento, ela não experimenta a transformação que a palavra de Deus faz no coração daquelas pessoas que ouvem. Então eu acho que é um ponto que a igreja avançou muito e passou os limites realmente na sua forma de evangelizar, né? E eu acho que o aspecto externo dos tempos e tudo mais, tanto faz. Não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que se for para levarem as pessoas para ouvirem a palavra de Deus, eu acho que pode ser até um artifício bom, interessante, desde que o conteúdo seja mantido de forma intacta e negociável. E eu acho que esse que é o caminho que a gente deve buscar, né? Tudo bem abaixar a luz, pintar a igreja, mas que a mensagem seja uma mensagem transformadora e não uma que vai fazer com que a pessoa ela sinta como se nada mudou, entendeu? O evangelho é algo sobrenatural, então a pessoa tem que ver o sobrenatural de Deus agindo na vida dela. Enquanto não houver sido traçado esses limites, a gente vai ter uma igreja superficial, que tem uma estética bonita, tem uma aparência interessante, mas não tem o verdadeiro conteúdo do evangelho. Em questão de cultura, a gente tem que observar a cultura, né? Discernir aquilo ali, e o que for bom e justo, a gente deve se conectar e confrontar aquilo que é corrompido, que não está de acordo com a palavra. O problema é que hoje em dia existe de tudo. Existe uma igreja que ela não é bíblica e ela é totalmente irrelevante na cultura. Mas existe aquela igreja que não é bíblica, mas que tem certa relevância com a cultura, que ela interage bem com a cultura, mas não é bíblica. E tem aquela igreja que é bíblica, mas que não tem relevância nenhuma, porque se fecha para o mundo.
então ela não tem eficiência na pregação do evangelho. E aí sim, que é o que a gente busca, é uma igreja bíblica, inegociável, mas que tenha uma interação, uma boa interação com a cultura. Esse o ponto que a gente tem que alcançar como igreja. Mas tem uma coisa que eu não concordo muito, essa questão do evangelho, como é que eu posso dizer? Essa separação. Hoje em dia existe vários evangelhos. Eu tenho para mim que o evangelho é só um, e é o de Cristo. Mas hoje se cria o evangelho da pessoa negra, hoje se cria o evangelho, deixa eu ver mais de que, para mulheres, o evangelho coaching, né, que tem aí hoje em dia. É uma separação de evangelho que você acaba, nesse percurso aí, você acaba cortando um pouco do que é o verdadeiro evangelho. Isso eu acho muito perigoso, né? Essa questão assim de você começar a criar essa divisão do evangelho. Essa divisão de evangelhos que existe hoje em dia, eu acho que atualmente a igreja no Brasil, ela caminhou dos anos 80, 90 até o início dos anos 2000, de acordo com a grande maioria com a teologia da prosperidade. Até porque, para você ver como que a cultura está muito ligada à igreja. O brasileiro, né, nessa época, ele tinha muita dificuldade financeira. Até hoje tem, mas a gente vê que a classe média aumentou, muitas pessoas têm conseguido buscar sua renda e passou desse problema financeiro. E então veio esse evangelho coaching, porque as pessoas já sem esse problema financeiro, elas começaram a enfrentar os problemas da alma, né? Problemas com autoestima, com ansiedade, e a mensagem, novamente, desses pregadores busca atingir essa grande massa que tem sofrido com esse tipo de problema. A gente vê que a depressão é chamada doença do século, então esses pregadores coaching viram como uma oportunidade, até mesmo como se fosse um empreendimento, você trabalhar nesse ramo, né, de pregar a palavra de forma a tratar com essas pessoas que estão passando por essa dificuldade. Esses pregadores, eles souberam aproveitar essa oportunidade de identificarem que a grande massa brasileira tem sofrido com esses tipos de problemas e trouxeram um evangelho que busca dar soluções a esses problemas emocionais e tudo mais. Então eu vejo como um grande desvio de finalidade na pregação da palavra de Deus essas subdivisões de evangelho, porque elas visam sanar problemas do ser humano que não tem como serem mudadas se não for pela palavra de Deus. Eles podem até mesmo ali no momento tratar com os sintomas das doenças, mas a causa, o que tem gerado todo o mal que a sociedade tem passado, só a palavra de Deus tem o poder para mudar, né? Como diz em Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Então eu vejo que o grande erro dessas teologias é elas tentarem combater apenas os sintomas dos problemas do homem e não a verdadeira causa, que é mostrar para o homem que ele encontra perdido, que ele encontra que ele está morto sem Jesus Cristo e que ele precisa nascer de novo, se voltar para Deus e se arrepender dos pecados, e aí sim ele vai conseguir cuidar da sua saúde mental, vai conseguir ter uma vida e vida com abundância, né? Como Jesus disse. Faz a gente pensar um pouco como que seria uma igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho de Jesus, né? Porque hoje em dia há tanto escândalo, há tanta corrupção que a gente fica meio escandalizado.
São tantas coisas que a gente vê, tanta mistura, e a gente não apresenta o evangelho puro e verdadeiro e único de Cristo, né? Bom dia, pastor. Senhor, que honra receber-vos na minha casa, senhor. Eu vim até aqui, Josias, porque eu preciso lhe pedir um favor. Claro, peça o que for preciso. Eu preciso muito que as pessoas depositem dinheiro na sua conta. Tá. Por que, senhor? Por quê? Somente quando a sua conta, Josias, tiver milhões de reais é que eu poderei finalmente ajudá-las. Disse Jesus. E por isso, meus amigos, eu venho até vocês aqui contrariado. Porque foi o pedido dele. Oi, pastor. Oi, rapidinho. Paz do Senhor antes de qualquer coisa. Mas o que sua conta tem a ver com isso daí? Foi o que eu perguntei pra ele. Para finalizar, vamos nesses 3 pontos. Primeiro, você concorda com a afirmação de que nossa geração de crentes seja a pior dos últimos tempos? Segundo, quais os caminhos que a igreja tem rumado nos últimos dias, nos últimos tempos, né? E por último, qual tema da palavra de Deus você acredita que seja mais escasso nos nossos púlpitos modernos? Vamos lá. Eu não acho que a nossa geração seja a pior. Para mim, a geração que está por vir, dos nossos filhos e tal, eu acho que vai ser pior que a nossa. Porque, assim, a sociedade está com pressa exatamente para extinguir vários princípios que a gente tem, como família, nossa família principalmente, né? Estão querendo deturpar totalmente o conceito de família. Além disso, estão banalizando muitas coisas que são pecados, né? Assim, hoje em dia não é mais pecado você divorciar e casar de novo e, enfim, ficar ali e tal, não é mais pecado isso. Não é mais pecado o sexo antes do casamento, não é mais pecado beber até cair, fazer um monte de coisa, não sei o quê, mas passou, não é mais pecado. Enfim, muitas coisas estão sendo banalizadas. E assim, a nossa geração é uma geração que viveu um pouco da rigidez e está pegando a liberalidade, tipo isso. A próxima geração já vai nascer totalmente na liberalidade. Não vai nem ter passado um tempo tipo assim, não vai nem ter visto o antes, né? Nós vivemos o antes, estamos no durante. Eles só vão no depois, só na liberalidade. Então, eu acho que a próxima geração vai ser pior. Vai ser mais escassa de palavra e tudo. Eu acho que hoje não se tem pregado mais sobre arrependimento, não se tem pregado mais sobre o inferno, não se tem pregado mais sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus ficou como um mito. Hoje a igreja meio que se esqueceu. Até que essa pandemia deu uma lembradinha, mas ficou meio assim no avulso, a vinda de Jesus. Eu não creio que nós sejamos a nossa geração, a atual geração de crentes, seja a pior. A gente tem sim essa percepção de que nós somos os piores, né, de todos os tempos, mas eu não acredito nisso não, porque cristão é cristão, independente da época que ele vive. O cristão é um só, a igreja é uma só, desde quando foi formada. Eu tenho esse pensamento, né? E eu acredito que nos últimos dias, né, a igreja viverá os seus melhores dias, enquanto que o mundo viverá os seus piores dias. Então, Deus, se por um lado derramará a sua ira sobre o mundo, por outro, ele derramará a sua presença, o seu espírito sobre a igreja. Então, eu acredito nessa percepção, entendeu? A verdadeira igreja, ela permanece intacta, né? Ela permanece bíblica, ela permanece coerente com a palavra de Deus, a verdadeira igreja. Mas é o que eu digo,
Hoje em dia é muito difícil de você ter esse discernimento da igreja verdadeira da igreja falsa. Hoje você fica um pouco assim despercebido certas vezes para fazer essa análise, você reconhecer. Então a gente deve se voltar para a Bíblia, se voltar para a palavra de Deus, conhecer mais, buscar mais, orar mais, enfim, para reconhecer essa igreja. Eu pontuaria novamente aquilo que eu falei no começo, né? Que a igreja, conforme a Bíblia, ela tem discipulado, ela tem comunhão, ela tem obediência a Deus e ela tem fé. Então, como eu disse, esses são alguns pontos importantes, existem outros pontos, mas estes pontos eu friso, que é discipulado, obediência a Deus, comunhão e fé. Você observando isso, você consegue discernir que aquela igreja é a igreja de Cristo. Então, você consegue se encaixar nessa igreja. Eu acho que nós temos que, nesses dias, não só de pandemia, mas daqui para frente, focar nesses pontos que é o suficiente para a igreja de Cristo. Eu concordo com o que você disse com relação à igreja. Ela sempre vai ser a mesma, né? Porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. A Bíblia fala que os crentes, que Deus começou a boa obra, ele vai finalizá-la. E eu vejo que com relação a serem a pior geração, eu vejo que ela é a pior geração no sentido de abraçar mais as coisas do mundo com relação ao templo e igreja. Eu vejo que é uma geração que se aproxima muito, como a Bíblia fala, sobre os tempos de Sodoma e Gomorra, né? E não a igreja santa, mas o joio no meio do trigo. Esse sim tem sido a pior geração. Eu vejo dessa forma, né? Porque a igreja salva e redimida, essa não muda. Essa vai ser para sempre santa e glorificada. Mas a comunidade local ali, formada por pessoas salvas e não salvas, porque a gente sabe que o próprio Cristo fala, né, que tem muitos bodes no meio das ovelhas e há muitos lobos em pele de cordeiro. E essa geração eu vejo que é uma geração muito perdida. E a que virá, acredito que seja pior. A igreja, no sentido amplo de todas as pessoas, está sempre buscando a palavra de Deus e ser conforme Cristo, né? Infelizmente, as instituições eu vejo que tem rumado para outro sentido, no sentido de afastamento da palavra de Deus e buscando ajuda em coisas seculares. E eu acho que é um grande perigo isso. E qual tema da palavra de Deus você acredita que encontra mais escasso nos púlpitos? Eu acho que muito a Bíblia inteira no geral está sendo esquecida, mas eu vejo como um dos temas principais a oração. Não vejo pregação sobre oração, sobre como devemos orar. Não vejo pregação sobre o novo nascimento, sobre a metanoia, né, a mudança de mente. E também não vejo muitas pregações hoje em dia sobre juízo de Deus, sobre a ira dele e a sua volta para buscar a sua igreja. Eu acho que são os principais pontos que estão mais escassos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, aleluia. Olha só, o diácono Roque está aqui com o carnê da missão em causa própria. Se você não pegou o carnê ainda, faz sinal com a mão que o Roque leva até você. Agora a parte mais alegre do culto, hora dos dízimos das ofertas. Pegue o seu dinheiro na mão e vem cantando e rodando.